A gente conversa agora com Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, com quem eu já tenho o prazer de dividir Ok. tela, de receber aqui no CNN Pode Money ser. News, nesse Breaking News. Seja bem-vinda, Vitória, Rafaela Vitória. Boa tarde a todos. Rafaela, nada muito fora do que aquilo que a gente esperava, a não ser por Stephen Miran, ou Myron. Eu queria entender exatamente o que a gente consegue tirar de primeira interpretação, Rafaela, desse comunicado do Federal Reserve. Ele veio mais... eu sei que a gente ainda tem... vai ouvir daqui a pouquinho, né? Daqui a 11 minutos, provavelmente, se eles forem pontuais, Jerome Powell. Mas eu queria entender, a partir desse primeiro comunicado, qual é a primeira impressão que a gente consegue coletar dessa decisão do Federal Reserve? Foi uma decisão, bastante esperada, esse corte de juros. Acho que uma das, confirmações, né, da expectativa foi não só essa decisão de cortar, os juros nesse momento, mas a indicação, de mais cortes até o final do ano. E acho que uma boa surpresa foi, uma menor dissidência do que se esperava. Existe muita discussão sobre a pressão do governo Trump, para corte de juros. O governo já tem recém-indicados, hoje no Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Existia uma expectativa de que essa decisão pudesse ter um pouco mais de divergência do que houve na realidade, não só para a decisão de hoje, mas quando a gente vê as projeções dos membros do comitê, a gente vê um pouco mais de consenso para 3 cortes aí de 25 até o final do ano. Rafaela, queria entender exatamente o que as sinalizações acerca dessa divergência, tanto de Stephen Myron, mas se você disse desse nível de divisão menor, né? Porque a gente tem aqui Priscila Asbeck, inclusive, me passando as informações ao longo, né? Para a gente trazer um pouco de contexto nessa cobertura, porque os governadores Michelle Baumann e Christopher Waller, que votaram por uma redução de 25 pontos base, foram indicados por Donald Trump. O que isso indica acerca exatamente dessa... Primeiro, da incursão de Donald Trump contra o Federal Reserve e depois sobre essa consolidação do Fed como uma autarquia independente, né? Tentando não se mostrar sensível a essas pressões de Donald Trump. A gente pode fazer essa leitura? Eu acho que uma leitura importante dessa decisão é que os dados econômicos, eles de fato não corroboram com um corte mais agressivo, que chegou a ser discutido e principalmente por conta da pressão de Donald Trump. De fato, o mercado de trabalho ele teve uma surpresa de baixa nas últimas leituras e também com relação à revisão dos dados anteriores. Isso trouxe um pouco de susto ali para o comitê, que nas últimas reuniões estava tranquilo na manutenção da taxa, e hoje a gente viu uma convergência da maioria dos membros para o corte, mas a decisão foi técnica. Eu acho que essa é a boa notícia para o mercado, uma decisão de corte de 25, com os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, elas são muito consistentes. Uma eventual decisão de 50, ou uma divergência a mais, para um corte de 50, já mostraria um viés mais político e não técnico, né? A inflação, ela teve alta, inclusive nas projeções, na mediana das projeções do comitê, a gente vê uma expectativa de inflação um pouco maior para o final do ano, então isso dá um tom de cautela para esse corte de juros. A atividade está desaquecendo, o mercado de trabalho americano está mostrando sinais de fraqueza, então você tirar um pouco da restrição monetária faz sentido, mas precisa ter cautela nessa decisão por conta dos dados de inflação enfim, a gente ainda tem muito das tarifas por vir, o impacto das tarifas na inflação. Então, essa decisão mais consensual do que se esperava, ela é bem embasada nos fatores técnicos, e eu acho que isso vai trazer um sentimento mais positivo para o mercado, por conta desse risco de influência política que pairava no ar aí, como a gente viu nas últimas semanas. A gente tem mais 2 reuniões do FONC, né, durante esse ano. Queria entender qual é a expectativa acerca exatamente da continuidade e do volume dessa revisão da política monetária. A gente pode mensurar mais 2 novos cortes, um só estaria de bom tamanho dado esse nível de incerteza. Como é que você acha
que o Federal Reserve vai se comportar em meio a esse cenário, como você trouxe, né, ainda bastante incerto exatamente em decorrência dessa política comercial de Donald Trump? Vai depender da evolução dos dados, mas tudo indica que 2 cortes, deve ser o cenário base ainda para esse ano. Mas vai depender de como, a gente, vai ver os próximos dados, tanto do mercado de trabalho quanto da inflação. São dados importantes aí, que vão dar a temperatura, da economia americana agora nesse final de ano, para que o Fed tenha, mais, confiança para esses 2 cortes. Agora, a grande incerteza, ela está para 2026. Então, se a gente tem alguma visibilidade para 2 cortes, ainda em 2025, para 2026, a gente tem muita incerteza, no radar. O processo de queda da inflação para a meta, pode ser mais lento. A gente tem um orçamento americano que ainda é expansionista no próximo ano, então, além do impacto defasado das tarifas que a gente pode ver, você tem um impacto também de mais gastos fiscais por lá que podem manter a inflação num nível mais persistente por mais tempo e fazer com que o Fed segure algumas quedas na sequência do que a gente vai ver em 2025. Então, acho que para 2025, um cenário de cortes se aproxima, com um pouco mais de consenso, mas para 2026 a gente ainda tem muita incerteza no radar. Eu queria entender, Rafaela, seriam 2 cortes esse ano ou mais 2 cortes esse ano, só para a gente não ficar com nenhum tipo de ruído na comunicação? Teriam mais 2 cortes Mais esse 2 ano. cortes. A gente teria 3 cortes esse ano, Perfeito. contando com o de hoje. Perfeito. Eu queria entender agora também as perspectivas um pouquinho mais alongadas numa linha do tempo, porque o mandato de Jerome Powell se encerra em maio do ano que vem. A gente sabe dessa, pelo menos numa uma dita a vontade, vocação de Donald Trump de ter uns juros mais baixos, também uma moeda enfraquecida. Eu queria entender exatamente o que a gente pode esperar a partir desse cenário em que o mandato de Jerome Powell vai terminar e Donald Trump, é evidente, vai ter o poder de nomear o próximo presidente do Banco Central norte-americano. Dados esses votos de alguns dos indicados por ele ao Federal Reserve, com essa dissidência desse conselheiro econômico, né, que continua ocupando o cargo na Casa Branca, o que a gente pode esperar exatamente da política monetária nos Estados Unidos para o ano que vem? A gente não deve esperar muita mudança, né? Eu acho que a decisão hoje, né, mais consensual do que se esperava, mostra que a análise do Federal Reserve ainda é muito técnica. E essa decisão feita em comitê, ela contribui muito para que a gente tenha uma discussão muito mais embasada em dados do que na influência política. Como eu disse, a gente tem muita incerteza com relação ao andamento da economia no próximo ano. Então, obviamente que a incerteza com relação ao novo presidente do Fed adiciona, nesse cenário, uma dificuldade maior para a gente projetar a trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos, mas eu diria que hoje a maior incerteza está nos dados e na evolução da economia americana e menos na indicação do novo presidente do Fed. Existe uma limitação ali do que o novo presidente do Fed pode fazer. Se a economia americana tiver mais aquecida e com uma inflação mais alta, o espaço para cortes, mesmo com uma indicação de um presidente mais dovish, né, que veja a inflação de maneira mais transitória e que tenha em mente um espaço maior para cortar os juros, esse espaço pode ser limitado caso a economia americana continue indo bem, com um crescimento razoável e com uma inflação mais persistente. Então, acho que o principal fator para a gente ter mais quedas de juros em 26, ele vai ser o fator econômico e menos o político.